A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré. O evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 2, dos versículos 13 ao 15, e depois passamos para os versículos 19 ao 23. Vai nos dizer assim: após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procura matar o menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito. Ele disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ouvindo que Arquelau era o rei da Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos coloca diante da Sagrada Família de Nazaré, que é um exemplo para cada um de nós. E a partir desta realidade, a partir desta família, olhemos para a nossa família e vejamos como está. Quais são os nossos valores? Quais são o que é aquilo que temos dado valor e aquilo que não temos valorizado dentro da nossa casa? Como está o nosso relacionamento familiar? Será que nós conversamos? Será que nós nos respeitamos? Ou somente existem brigas, desuniões, intrigas entre irmãos, tios, familiares, primos? Será que a nossa família está dentro dessa harmonia que o Senhor nos convida a viver? Ou será que temos permitido que brigas, intrigas, desavenças tenham tomado conta da nossa casa? Existe amor, existe respeito, existe compreensão da nossa parte? Às vezes queremos somente que os outros sejam respeitosos, compreensíveis com a gente, mas muitas das vezes não queremos compreender também o outro. O que precisa melhorar da nossa família? Você conhece a sua casa, você sabe quais são as suas dificuldades. Por isso, a liturgia deste domingo nos coloca diante desta realidade, a realidade da família. E a primeira leitura belíssima no livro do Eclesiástico vai nos dizer que a família é o local de respeito. A família é o local onde crescemos para o mundo, é onde nos conhecemos, nos respeitamos. Por isso, respeitar a nossa família é uma base primordial, fundamental na nossa vida. E ali está reunida uma parte do conhecimento que vamos ter para ao longo da nossa vida. Será ali, dentro de casa, que iremos aprender. Por isso nos coloca ali a realidade que Deus honra os pais nos filhos. Os filhos são a bênção, são tidos como bênção de Deus. Por isso, não tenha medo de fazer a experiência da maternidade e da paternidade. Sabemos que hoje existem tantas dificuldades financeiras, muitas complicações para se criar uma criança,
mas não tenha medo de fazer a experiência da maternidade e da paternidade. Os pais cuidam dos filhos e também os filhos cuidam dos pais. Essa relação harmoniosa de reciprocidade, de respeito. Por isso, o respeito é algo nobre, pois quem faz recebe o perdão de Deus pelos seus pecados. O respeito pelos pais, a honra aos pais, o mandamento, honrar pai e mãe. Por isso, hoje nós vivemos várias formas de famílias desestruturadas. Por exemplo, existem muitas pessoas que preferiram trocar um filho por um animal, um pet, mãe e pai de pet. Ou seja, fizeram uma substituição, não, porque o animal dá menos trabalho. Não, é importante ter um animal de estimação sim, mas não vamos trocar pelo o nosso filho, pela nossa filha. Tenhamos essa clareza, tenhamos essa consciência de que os filhos são uma bênção. Por isso, vamos receber como uma bênção do Senhor, mesmo que não seja algo planejado, mesmo que seja inesperado, mas é uma bênção. Receba como uma bênção. Por isso, vai dizer a primeira leitura ainda: quem respeita a mãe ajunta tesouros no céu, assim como o pai, e na velhice terá ali as alegrias de ter os seus filhos por perto. Por isso, devemos nos questionar: será que nós filhos estamos respeitando os nossos pais? Será que também os pais estão tendo uma relação boa para com os filhos? Por isso, hoje, em nossa sociedade, quantos membros da nossa família perdem o respeito um para com o outro? A sociedade hoje vive tantas confusões e por isso perde-se aquilo que temos de mais belo, que é a harmonia entre a família. Por isso, façamos um esforço constante para manter a nossa família em bases sólidas, firmadas nos ensinamentos de Jesus. Essa família maravilhosa, a família que para nós é modelo. E a segunda leitura de hoje, lá da carta de Paulo aos Colossenses, vai nos dizer que o Paulo vai dizer que ele destaca o amor que Deus tem por nós. E ele quis se fazer família. Jesus não veio para viver de forma isolada, não. Ele veio e se fez família. Por isso, quem reconhece esse amor age diferente, começando a demonstrar dentro da nossa casa, reconhecer o amor de Deus, Ele que veio ao nosso encontro. Ele que é o nosso suporte, ou seja, aquele que sustenta, aquele que nos apoia. Mas também dentro de casa existe a correção, existe a exortação. Olha, não está certo, faça dessa outra maneira. Isso também é uma expressão de amor. Por isso devemos ser pacientes, compreensivos, entender os limites dos outros. Família é lugar de perdão, lugar de crescimento. A família que ama, ela coloca Deus em primeiro lugar. E o Evangelho de hoje, tão rico, tão belo, de Mateus, nos coloca diante dessa realidade. Uma família cheia de dificuldades, de desafios, de obstáculos. Depois do parto, numa manjedoura, de Jesus ter nascido num local humilde, agora esse casal se vê diante de uma perseguição aos recém-nascidos. Herodes procura matar o menino. Herodes procura matar o menino. Imagina o desespero, a aflição. José e Maria fogem para o Egito. O menino acaba de nascer e já está exilado da sua pátria. E essa situação nos lembra hoje tantas famílias que também estão passando pelo mesmo. Pessoas que são perseguidas pela violência, perseguidas por causa das drogas, são destruídas por causa das drogas. Pessoas que são expulsas dos seus países por questões de guerra, ideologias políticas. Jesus passou por isso, foi perseguido desde criança. A família foi perseguida desde quando ali, no início de tudo. Por isso, Maria e José são exemplos, estavam atentos à voz do Senhor.
José ouviu o anjo dizer: Herodes procura matar o menino, foge para o Egito. E aqui é um ensinamento precioso. José em sonho discerniu. José é um homem justo. Ele estava ali em sonho. E somente uma pessoa muito madura na fé teria a capacidade de discernir o que é um sonho e o que é uma mensagem do anjo. E ele soube discernir. Por isso José é um homem maduro na fé. Devemos também ser assim. Tomemos como exemplo José, homem maduro na fé, que soube discernir a vontade de Deus para a sua família, na sua casa, assim como Maria, que dedicou a sua vida ao menino Jesus. Por isso, devemos ter essa consciência que se houver amor a Deus e ao próximo dentro de nossos lares, as dificuldades que aparecerão, os obstáculos serão vencidos, porque estaremos unidos. E isso não é somente uma mensagem bonita, é verdade. Quando uma família está unida, nada pode abalar, nem a tristeza, nem o desânimo, nem a doença, nem a dor, nada, porque aquela família está unida e ninguém pode separar. E a liturgia nos ensina isso, nos ensina exatamente isso, essa união, esse amadurecimento na fé, discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. O Senhor nos fala diariamente e nós muitas das vezes não percebemos. Por isso, peçamos sempre a ação do Espírito Santo sobre nós para que possamos discernir a vontade de Deus em nossa vida e que nossa família seja canal de graça na vida do outro e que na nossa família possamos crescer em sabedoria, em graça, em harmonia, em paz, em amor, para que possamos dar testemunho daquilo que o Senhor nos convidou. Jesus, que é Deus, Ele quis se fazer família e Ele veio ao nosso encontro. É o que celebramos há poucos dias no Natal do Senhor. Ele que veio ao nosso encontro. Por isso também façamos a nossa família esse local sagrado de amor, de unidade, de fraternidade. Por isso, peçamos sempre o auxílio do Espírito Santo para nos fortalecer, nos iluminar. Por isso, Senhor Jesus, nós te pedimos a graça, a força e a coragem para sempre estarmos avante, com coragem, com alegria e com essa convicção de que o Senhor não nos deixa só. Que Maria Santíssima interceda por nós, pelas nossas famílias. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje, sempre, uma santa e abençoada semana.